Ela andava diferente ultimamente. Mais leve, mais feliz. Não sei, parecia mais animada com o trabalho. Antes, ela reclamava como qualquer um, reuniões inúteis, colegas chatos, aquela rotina de sempre. Mas, de repente, começou a falar do trabalho como se fosse algo incrível. E aí tinha o Jim, o chefe dela. No começo, ele era só um nome que aparecia de vez em quando nas histórias dela. Coisas do tipo, o Jim fez a piada mais engraçada da reunião hoje ou a ideia do Jim salvou o projeto. Parecia normal. Mas depois, começou a mudar. Ela falava dele de um jeito mais sutil, mais frequente. Na hora, não parecia nada demais, mas agora tudo salta aos olhos. Tipo aquele dia em que estávamos falando sobre liderança, e ela soltou, você devia ouvir a opinião do Jim sobre isso, ele é muito inspirador. Ou quando eu zoei aquelas frases clichês de escritório, e ela logo rebateu, o Jim diz que essas palavras fazem diferença para fortalecer a equipe. Parecia até que era a opinião dela, sabe? Eu até brinquei, pô, parece que o Jim é seu marido do trabalho. Ela congelou por um segundo, forçou um riso e disse, para com isso, ele só é um ótimo mentor. Foi estranho, mas deixei passar. Eu tava no sofá, assistindo um vídeo no YouTube sobre como consertar a porta da garagem, quando a Anne entrou. Ela tinha aquele olhar, como se estivesse prestes a dizer algo importante. Ela parecia estar segurando algo há um tempo. Finalmente, tomou coragem e soltou. Tudo bem com as crianças? Sim, tudo certo, respondi, meio distraído, achando que era só uma conversa qualquer. Ela se mexeu no sofá, como se não conseguisse ficar confortável. Eu só preciso falar com você sobre algo que tem me incomodado. Pausei o vídeo e olhei para ela. Tá bom. O que foi? Ela respirou fundo. Eu acho que a gente deveria, sei lá, tentar viver separados juntos. O quê? Você sabe. Ainda casados, mas morando em lugares diferentes. Tipo, compartilhando a custódia. Tem gente que faz isso. Fiquei olhando para ela, esperando que desse risada ou dissesse que era brincadeira. Mas não era. Eu tive que pausar meu vídeo e tudo, porque, por um momento, achei que estava tendo uma alucinação por causa dos produtos de limpeza que usei mais cedo. Para contexto, naquela manhã, tudo parecia normal. Tomamos café juntos, eu ajudei a arrumar as crianças para a escola, beijo de despedida, rotina de sempre. Sem brigas, sem tensão. Nada que indicasse que isso estava vindo. Perguntei de onde ela tinha tirado essa ideia de viver separados juntos. Acontece que ela andava passando muito tempo com a tal da Pet, uma amiga da aula de yoga. A Pet se autoproclama uma especialista em relacionamentos modernos. Depois de 4 divórcios. Sim, 4. E, por algum motivo, acha que isso dá a ela credibilidade para dar conselhos sobre casamento. Tipo, isso não faria dela uma especialista em como fracassar no casamento? Tentei me manter calmo, e, sinceramente, fiquei orgulhoso de mim mesmo por isso. Respirei fundo, desliguei o celular e tentei ter uma conversa adulta. Perguntei se eu tinha feito algo errado, se tinha algum problema que eu não sabia. Sabe, tentando ser aquele marido maduro que se comunica e tudo mais. Mas a resposta dela? Cara, foi absurda. Ela ficou ali sentada, falando como se estivesse sugerindo trocar de operadora de internet. Disse que precisava de espaço e tempo para crescimento pessoal. Começou a soltar um monte de frases de efeito que pareciam ter saído direto de um livro de autoajuda. Aposto que foi a Pet que deu para ela. Continuou falando sobre como esse tipo de relacionamento é o futuro do casamento e como os casais europeus já fazem isso. Porque, claro, o que funciona na Suécia com certeza vai funcionar no meio do subúrbio de Ohio. Mas a parte que realmente me pegou? Ela teve a coragem de dizer que sempre poderíamos voltar a morar juntos se não desse certo. Como se fosse só um teste grátis de um novo programa da Netflix. Se não gostasse, era só cancelar. Não. Nosso casamento e nossa família são reais. Enquanto ela falava, eu só conseguia pensar nas crianças.
Como você explica para uma criança de 7 anos que mamãe e papai ainda são casados, mas não querem mais morar juntos? Isso faz sentido? Aquela noite, eu não consegui dormir. Minha mente não parava. Eu nunca fui do tipo que levava esse tipo de ideia a sério. Mesmo quando o assunto casamento aberto surgia em conversas geralmente como piada, ela sempre cortava, dizendo que isso era demais para ela. Sempre revirava os olhos quando falava de casais que tentavam esses arranjos modernos. Então, o que mudou? Será que eu não estava dando o que ela queria? Eu perdi alguma coisa? Fiquei revirando os últimos meses na minha cabeça, tentando achar o momento exato em que as coisas mudaram. Mas, cara, eu tinha certeza que ela estava feliz. Ela parecia mais leve, mais animada. Se eu tivesse que apontar um momento em que tudo começou, foi quando ela ficou mais próxima do novo amigo dela, o Pat. Desde então, era como se eu estivesse vivendo com uma versão diferente da Anne. Então, depois que ela jogou essa bomba do L em mim, fiz o que qualquer pessoa razoável faria. Passei metade da noite pesquisando no Google tudo o que eu podia sobre relacionamentos LAT, enquanto comia estressado os doces de Halloween que sobraram das crianças. E olha, eu achei umas coisas interessantes. Acontece que esse lance não é completamente maluco. Algumas pessoas realmente fazem funcionar. Mas tem um detalhe. Geralmente são casais mais velhos, com filhos já crescidos, ou pessoas que trabalham em cidades diferentes. Não casais com 2 filhos pequenos, morando no mesmo subúrbio. Bandeira vermelha número 427. Mas decidi jogar o jogo. Sabe aquele ditado sobre dar corda suficiente para alguém se enforcar? Pois é. Na manhã seguinte, sentei com ela e falei: Ok, vamos conversar sobre como isso realmente funcionaria. Abri meu laptop, deixei o Google aberto, pronto para anotar tudo como se fosse uma reunião de negócios. A expressão no rosto dela? Inesquecível. Tenho certeza de que ela achou que seria algo mais casual, tipo você faz o seu, eu faço o meu. Então, precisamos definir um cronograma de custódia. Tô pensando semana sim, semana não. Ou talvez 2, 2, 3. Ela me olhou, chocada. E também precisamos estabelecer regras claras sobre feriados e aniversários. Rosto de Pikachu chocado. Ah, e provavelmente devemos envolver advogados para oficializar tudo, sabe? Assim evitamos confusão no futuro. Advogados? Eu tava pensando que a gente poderia resolver isso com o tempo. Foi aí que eu soltei a bomba. Minha prima Kate é advogada de família. Vocês deveriam ter visto a cara da Anne quando mencionei que a Kate tinha se oferecido para me representar de graça, caso eu precisasse. Conversa aleatória na festa de Natal do ano passado. Obrigado, Kate bêbada. Na mesma hora, Anne começou a falar sobre um advogado que ela conhece através da Pat. Aparentemente, esse cara cuidou de todos os divórcios da Pat. Sim, todos os 4. Grande surpresa aí. Mas é aqui que fica bom. Comecei a fazer perguntas bem específicas sobre o plano dela. Quem vai pagar pelo segundo apartamento? Como vamos dividir as contas? E o transporte escolar das crianças? Quem fica com o cachorro e em quais dias? Como vamos lidar com emergências médicas? E as reuniões de pais e professores? Quem fica responsável pelas atividades extracurriculares? A cada pergunta, ela parecia mais desconfortável. Tenho certeza de que a Pat não explicou essa parte tão bem para ela. A melhor parte. Peguei uma planilha que fiz às 3 horas da manhã, detalhando exatamente quanto tudo isso custaria. Morar em 2 casas em vez de uma? Aluguel, luz, água, supermercado, seguro. Tudo estava lá. Até incluí uma coluna para despesas com encontros, porque, né? Se vamos morar separados, é melhor ser realista sobre tudo. Eu vi o momento exato em que ela percebeu que isso não seria uma aventura divertida e independente, igual nos filmes que a Pat provavelmente fez ela assistir. Isso seria a vida real. Com responsabilidades reais. E consequências reais. Então, fiz a pergunta de $1 milhão.
E para qual bairro você tá pensando em se mudar? O jeito que ela hesitou antes de responder. Sim, todos os alarmes dispararam na minha cabeça. Ela tentou se acalmar e disse que estava olhando apartamentos em Oak Valley. Para quem não conhece, Oak Valley é um condomínio chique do outro lado da cidade. Muito mais caro do que o que eu tinha orçado na minha planilha. Terminei a conversa por ali. Disse que continuaríamos planejando depois. Agora, eu não sou o cara mais esperto do mundo, mas algo parecia estranho. Por que exatamente aquele lugar? É uma viagem de 30 minutos até a escola das crianças, não tem parquinho, e a maioria dos apartamentos são de um quarto. Não faz sentido para alguém que planeja receber os filhos regularmente. Então, fiz o que qualquer marido paranoico faria, comecei a investigar. Descobri que um dos meus colegas de trabalho, o Dave, tem uma irmã que trabalha no escritório de locação de Oak Valley. Mandei mensagem para ele, perguntando se ele poderia conseguir alguma informação. Sim, eu sei. Isso pode ser meio duvidoso. Mas tempos desesperados exigem medidas desesperadas, certo? Adivinha quem mora em Oak Valley? Alguém do escritório da Anne. O novo gerente regional. Aquele que ela mencionou umas centenas de vezes nos últimos meses. Senhor. Oh, então ele realmente ama essa tal de sinergia corporativa, né? No começo, achei que Anne só estivesse com ciúmes do bairro onde ele morava e queria morar lá também. Mas aí veio a parte estranha. Quando mencionei a arrumação dos quartos das crianças na nova casa, ela ficou super esquisita. Começou a dizer coisas tipo: talvez devêssemos esperar até que eu esteja instalada. As meninas podem ficar confusas no início. E então soltou essa pérola. Talvez elas devam ficar com você a maior parte do tempo até que tudo esteja resolvido. Porque nada diz boa mãe como voluntariamente ver menos seus próprios filhos só para poder morar num apartamento de um quarto perto do seu totalmente apenas um colega de trabalho e chefe. Não a confrontei sobre o dia imediatamente. Queria juntar mais informações antes. Então, entrei em contato com a Liz, irmã dela. Agora, Liz e eu sempre nos demos bem. Talvez até bem demais, se for para ser honesto. Desde o divórcio dela no ano passado, ela anda meio, flertando. Nada exagerado, mas perceptível. Teve até uma vez que ela soltou direto: se minha irmã não tivesse te conhecido primeiro. Eu só ri. Nunca encorajei isso porque, bom, casamento. Liz ficou chocada com essa história toda de relacionamento LAT. Mas aí começou a juntar as peças. Aparentemente, Anne andava fazendo várias perguntas hipotéticas. Quanto tempo se espera para começar a namorar depois da separação? É estranho sair com alguém do trabalho? Como você diz para as crianças que está saindo com alguém novo? E a melhor parte? Ela estava perguntando especificamente sobre o Jim. Em qual andar ele mora? Ele tem namorada? Basicamente, tudo o que faltava era perguntar o tipo sanguíneo e o CPF do cara. Ela achava que estava sendo sutil. Eu queria vomitar. Todos esses anos juntos, e agora ela me vem com esse termo da moda como se fosse um truque de vida. Como se nosso casamento fosse só um experimento tirado de um livro de autoajuda. Passei a noite inteira na garagem, fingindo consertar coisas. Na verdade, eu estava descontando tudo no meu saco de pancadas. Meu punho doía, minha mandíbula estava tão cerrada que meus dentes latejavam. Toda vez que eu pensava nela me contando tudo aquilo como se fosse uma coisa casual, eu via vermelho. E enquanto eu estava lá fora tentando não perder o controle, sabe o que Anne estava fazendo? Falando no telefone com a Pat por 2 horas. Provavelmente recebendo mais conselhos de especialista sobre como destruir um casamento no menor tempo possível. Eu já sabia que tinha acabado entre nós. A confiança já estava destruída. Mas eu ia decidir como isso terminava. Na manhã seguinte, comecei a procurar apartamentos para mim. Mas em vez de olhar em Oak Valley, comecei a ver lugares perto de onde Liz mora. Que, aliás, fica na direção completamente oposta. Joguei isso casualmente para Anne. Então,
Comecei a procurar apartamentos, falei, rolando a tela do celular. Annie mal levantou os olhos do café. Ah, ok. Onde? Alguns lugares perto do bairro da Liz. Isso chamou a atenção dela. A cabeça levantou na hora. Espera, o quê? Mas isso é na direção oposta de Oak Valley. Tomei um gole do meu café. Pois é. A testa dela franziu. Mas isso não é justo com as crianças. Se morarmos tão longe, vai ser difícil para elas. Coloquei a xícara na mesa e só olhei para ela. Ah, agora estamos preocupados com o que é justo para as crianças? Ela piscou, como se não esperasse que eu a chamasse na cara dura pela hipocrisia. Abriu a boca, fechou. Soltou um suspiro irritado. Não foi isso que eu quis dizer. Você tá só dificultando as coisas de propósito. Me encostei na cadeira, soltei uma risada curta e balancei a cabeça. Ah, não, Annie. Eu tô adorando isso. Os olhos dela se estreitaram. O que isso quer dizer? Não respondi. Só passei por ela e fui embora. E então, quando achei que não poderia ficar mais puto, Annie provou que eu estava errado. Naquela noite, ouvi ela no telefone. Nem estava tentando escutar, só passei pelo quarto e peguei a conversa. Ela falava super tranquila, como se não estivesse detonando anos da nossa vida juntos. Sim, acho que vai ser bom para nós. Me dá uma chance de focar em mim mesma, sabe? Fechei os olhos, já sentindo a raiva subindo. E, honestamente, acho que o Tom vai mudar de ideia quando vir como tudo fica mais fácil assim. Menos estresse, menos brigas. Ele pode até acabar preferindo. Meu sangue ferveu. Ela me preferindo? Annie riu. Riu de verdade, como se isso tudo fosse só uma mudança de estilo de vida divertida e não a destruição completa da nossa família. Fiquei parado por um segundo, punho cerrado, absorvendo o fato de que ela realmente achava que eu simplesmente ia aceitar isso. Como se eu fosse um idiota passivo e sem noção, que ela poderia empurrar para uma situação que só a beneficiasse. Foi aí que decidi soltar minha própria bomba. E, cara, funcionou melhor do que eu esperava. Estávamos sentados na cozinha, discutindo os detalhes da separação. Annie, toda presunçosa, falando de como éramos maduros sobre tudo. Foi quando eu mencionei, casualmente, a viagem para a Flórida. Para dar um pouco de contexto, Annie sempre foi obcecada por ir para a Flórida. Tipo, num nível doentio. Segue todas as contas de turismo de lá no Instagram, tem um quadro no Pinterest só com praias da Flórida, tudo isso. Mas a gente nunca foi, porque sempre acontecia alguma coisa, as crianças eram muito pequenas, eu não conseguia folga, o dinheiro estava curto, enfim, sempre tinha um motivo. Então, ali sentado, tomando meu café, soltei. A propósito, preciso da sua opinião sobre uma coisa. Você acha que eu devo pedir reembolso das passagens para Flórida ou só mudar os nomes? Mano, o jeito que a cabeça dela subiu tão rápido que eu juro que ela deve ter dado um whiplash. Que passagens para Flórida? Ela perguntou, tentando, e falhando, soar casual. Foi aí que contei. Sobre as férias surpresa que eu tinha reservado pro nosso próximo aniversário. Hotel de frente pro mar, 7 dias, tudo pago. Até tinha combinado com os pais dela para ficarem com as crianças. Eles, aliás, ainda não sabem da situação, o que é outro pesadelo esperando para acontecer. O rosto dela foi de pura felicidade para confusão. Depois, uma mistura estranha de esperança e pânico. Tipo uma criança que descobre que vai para Disney, mas lembra que tá de castigo. Você planejou uma viagem para a Flórida para nós? Ela praticamente sussurrou. Bom, eu planejei quando ainda éramos nós. Mas já que você quer essa coisa de relacionamento LAT, imaginei que talvez quisesse levar outra pessoa. As passagens já estão pagas e não são reembolsáveis. Seria uma pena desperdiçá-las. Ela começou a recuar tão rápido que eu achei que ia sair fazendo moonwalk. Talvez devêssemos esperar essa coisa do LAT.
Podemos usar essa viagem para nos reconectar. Foi aí que soltei a segunda bomba. Na verdade, já liguei pro agente de viagens e mudei sua passagem para ser transferível. Você pode levar quem quiser. Talvez o Jim curta umas férias na praia. A cor sumiu do rosto dela. Ficou pálida feito um fantasma. Começou a gaguejar, dizendo que o Jim era só um colega de trabalho e perguntando por que eu sugeriria isso. Dei de ombros. Bom, já que você tá planejando se mudar pro prédio dele, imaginei que vocês deviam ser próximos. Levantei para pegar mais café, como se não tivesse acabado de aniquilar a conversa. Ela veio atrás de mim, insistindo que eu estava entendendo tudo errado. Que Oak Valley era só um condomínio bonito. Que o fato de morar lá era só uma coincidência. Então, ela soltou essa. Como você sabe que o Jim mora lá? Você tá me investigando? Só olhei para ela e falei. Interessante. Você tá mais preocupada em como eu sei onde o Jim mora do que com o fato de que você tá planejando se mudar para perto dele sem me contar. Ela não disse nada. Mas vi os olhos dela lacrimejando. Por um momento, achei que ela ia desabar. Mas, em vez disso, saiu furiosa. Fiquei parado ali, sentindo nada além de nojo. Depois de toda essa história das passagens da Flórida, achei que talvez Anne fosse finalmente confessar tudo. Bobeira minha. Ela, na verdade, entrou em modo controle de danos. Mas não do jeito de quem quer consertar as coisas. Do jeito de quem quer gasliga todo mundo para acreditar que ela é a vítima. Primeiro, correu para Pat. Porque claro que correu. As duas ficaram numa ligação de 3 horas. E eu conseguia ouvir os choramingos da Anne pelas paredes. Ele tá me manipulando emocionalmente. Ah, sim. Por que expor o fato de que ela queria largar as próprias filhas para morar perto do chefe é manipulação emocional agora? A ginástica mental que essas duas fazem deveria qualificá-las para as Olimpíadas. Mas aí ficou realmente interessante. Lembra do meu colega de trabalho, o Dave? Aquele cuja irmã trabalha em Oak Valley? Bom, acontece que o Jim também tem feito umas coisas bem suspeitas. E, segundo as fofocas do escritório, abençoadas sejam as recepcionistas e seu amor pelo drama, ele anda se gabando pros colegas sobre uma mãe gostosa da contabilidade que tá super afim dele. Adivinha quem trabalha na contabilidade? A melhor parte. Jim tem namorada. Uma namorada séria. Tipo, eles já estão escolhendo anéis. E ela não faz ideia de nada disso. Descobri isso através da irmã do Dave. Ela cuidou da renovação do aluguel do Jim mês passado e surpresa. Eles moram juntos. Em Oak Valley. Agora tô aqui, segurando essa bomba de informação, tentando decidir o que fazer. Parte de mim quer explodir tudo. Contar pra namorada do Jim. Contar pro RH. Contar pro mundo inteiro. Mas a parte mais racional, que, curiosamente, soa como a minha prima Kate, a advogada, me diz para segurar a onda e coletar mais provas. Falando na Kate. Ela foi um gênio. Mexeu os pauzinhos certos e conseguiu uma cópia do pedido de aluguel da Anne para Oak Valley. E olha só que interessante. Ela se listou como solteira. Não separada. Não casada. Solteira. E, como contato de emergência. Não colocou o marido dela. Não colocou o pai dos filhos dela. Colocou Jim. Enquanto isso, Anne ainda tá tentando jogar dos dois lados. Numa hora, tá toda, vamos tentar salvar nosso casamento. Na outra, tá mandando mensagem pro Jim. Sim, eu vi. As notificações apareceram no iPad dela. Ela realmente devia mudar a senha de nosso aniversário. É tipo assistir alguém tentando fazer malabarismo, sem coordenação motora. E aí, tem a situação da Liz. Depois do drama das passagens para Flórida, ela tem me mandado mais mensagens. Nada inapropriado. Só checando como eu tô, me dando apoio. Mas Anne viu uma dessas mensagens aparecer no meu celular enquanto eu fazia o jantar. Espero que você esteja aguentando firme.
Me avise se precisar conversar. Ela surtou. A conversa foi mais ou menos assim. Por que minha irmã tá te mandando mensagem? Porque, ao contrário de certas pessoas, ela realmente se importa com a família. Ah, aposto que vocês estão adorando isso. Interessante como você tá mais preocupada com sua irmã me mandando mensagem do que com a namorada do Jim descobrindo seus planos de apartamento. Jim não tem nada a ver com isso. Que namorada? Ela perdeu completamente o controle. Começou a andar de um lado pro outro, passando as mãos no cabelo, resmungando coisas como isso não era para acontecer assim. E então, desabou. Literalmente escorregou contra o armário da cozinha e caiu no chão, soluçando. Você vai me deixar pela Liz, né? Engasgou entre os soluços. É por isso que você tá se mudando para perto dela. Vocês dois planejaram tudo isso. Fiquei ali, por um minuto, lembrando como tudo já foi bom. E como ela destruiu tudo. Sabe o que é engraçado? Falei, encostado no balcão. Você tá aí, chorando, achando que eu vou te trocar pela sua irmã, o que não tá acontecendo, aliás, enquanto você literalmente estava planejando se mudar pro prédio do seu chefe casado. A ginástica mental dela é nível olímpico. Ela me olhou, rímel escorrendo pelo rosto. Eu não. Não era assim. Eu só me sentia presa. Como se a vida tivesse passando por mim. Ele me fez sentir. Para por aí mesmo. Interrompi antes que ela terminasse. Porque, se a próxima frase fosse sobre como o chefe ocupado dela fez se sentir especial enquanto eu sustentava a família e criava nossos filhos, eu ia perder a cabeça. Isso só fez ela chorar mais. Eu nunca quis te machucar, sussurrou. Nem as meninas. Meu Deus, as meninas. O que eu fiz? Pois é, Anne. Você queria nos machucar? Talvez não de propósito. Mas cada escolha que você fez. O lance do relacionamento LAT. O apartamento perto do Jim. Listar ele como seu contato de emergência. Se declarar como solteira. Foram todas suas escolhas. Você sabia que isso ia machucar sua família. Ela só ficou ali, chorando. E, honestamente, não me fez sentir melhor como eu achei que faria. Só me deixou triste. Triste pelas nossas filhas. Triste pelo que a gente tinha. Triste porque ela jogou tudo fora por uma fantasia que nunca daria certo. E então? Ela soltou uma que me fez rir alto. Mas a Pat disse que isso era normal. Ela disse que todo casamento passa por isso. Então era isso? A grande solução da Pat para salvar nosso casamento? Pat. Você quer dizer a mulher que já se divorciou 4 vezes? Essa mesma. Ótima fonte de conselhos sobre casamento. Anne soltou um suspiro trêmulo e sussurrou, mais para si mesma do que para mim. Eu sou tão estúpida. Balancei a cabeça. Você não é estúpida. Suspirei. Você é egoísta. Tem uma diferença. Ela me olhou com aqueles olhos enormes e marejados. A gente pode consertar isso? Por favor. Eu faço qualquer coisa. Largo meu emprego, corto a Pat da minha vida, vou pra terapia. O que você quiser. Só. Por favor, não me deixa pela Liz. E foi aí que eu percebi. Ela ainda não tinha entendido. Ainda achava que isso era sobre mim e a Liz. Ou sobre ela e o Jim. Ou sobre qualquer outro fator externo. Ela não via que tinha quebrado algo fundamental no nosso casamento no momento em que começou a planejar uma vida secreta sem mim e sem nossos filhos. Peguei minhas chaves. Vou ficar na casa da Liz hoje à noite. O pânico no rosto dela foi instantâneo. O quê? Não porque tem algo acontecendo lá. Mas porque eu preciso de espaço. Preciso pensar em como a gente vai terminar isso. Terminar? E, honestamente, olhar para você agora dói demais. Deixei ela sentada ali, no chão da cozinha. Ouvi os soluços dela enquanto saía, mas não olhei para trás.
Entrei na minha caminhonete e só dirigi. Fiquei na casa da Liz por 3 dias. No quarto de hóspedes, antes que alguém pergunte. Precisava de tempo para clarear minha mente e decidir os próximos passos. Além disso, minha prima Kate, a advogada, queria garantir que a gente tivesse tudo organizado antes da grande conversa com a família. A decisão foi tomada. Todo mundo tinha que saber. Marcamos a conversa na casa dos pais da Anne. Achamos que um território neutro seria melhor. Além disso, eles mereciam saber por que a vida dos netos deles estava prestes a mudar. Anne tentou escapar. Disse que estava muito emotiva para lidar com aquilo. Deixei bem claro. Ou ela vinha voluntariamente, ou a Kate iniciaria o processo de divórcio sem a contribuição dela. Ela apareceu. E, cara, foi surreal. A mãe dela tinha feito café e aqueles biscoitinhos que sempre fazia em reuniões de família. Como se essa fosse só mais uma visita de domingo. Não o dia em que o casamento da filha dela implodiu. Kate trouxe cópias de tudo. O formulário de aluguel de Oak Valley, onde Anne se declarou solteira. Prints individuais das conversas dela com Jim. Sim, peguei do iPad. Extratos bancários mostrando transferências para uma conta separada. Tudo. Ela colocou os documentos sobre a mesa de jantar. Parecia uma linha do tempo distorcida de traição. A mãe da Anne começou a chorar quando viu o contrato do aluguel. O pai dela ficou só, parado. Quieto. Cada vez mais sério enquanto Kate explicava tudo. O único som era o fungar ocasional da Anne e os soluços abafados da mãe dela. Então, chegamos na parte sobre a guarda das crianças. Foi quando Anne finalmente falou. Eu quero guarda compartilhada. Disse baixinho. E o pai dela riu. Uma risada seca. Áspera. Eu nunca tinha ouvido ele rir daquele jeito antes. Guarda compartilhada? Repetiu, a voz carregada de incredulidade. Depois de tentar se mudar para um apartamento de um quarto e listar seu chefe como seu contato de emergência. Em vez do pai dos seus filhos? Ele soltou outra risada curta. Isso é rico. Querida Anne começou com as lágrimas de novo. Eu não estava pensando claramente. A Pat disse que... Se você mencionar a Pat mais uma vez... A mãe dela gritou. Sim, gritou mesmo. Eu nunca tinha ouvido essa mulher levantar a voz antes. Nem Kate precisou intervir. Mas quando falou, fez isso de forma completamente profissional. Dada a evidência documentada de tentativa de abandono e a clara priorização de um potencial caso extraconjugal sobre o cuidado com as crianças, estaremos pressionando pela custódia primária para Tom. O quê? Anne engasgou. E você terá visitas supervisionadas até concluir o aconselhamento e demonstrar estabilidade. O rosto de Anne se contorceu quando ouviu visita supervisionada. Foi nesse momento que, pela primeira vez, a realidade finalmente esmagou a fantasia dela. O pai dela se virou para mim. As meninas sabem? Ainda não. Respondi. Queria resolver essa parte primeiro. Elas estão com meus pais hoje. A logística precisava ser definida. Kate já tinha elaborado um acordo de separação mais do que justo. Eu ficaria com a casa. Anne se mudaria temporariamente para a casa dos pais. A guarda seria compartilhada depois que ela concluísse a terapia. E havia uma cláusula específica, nenhum convidado do sexo oposto durante as visitas das meninas. Sim, isso foi direcionado ao Jim. Anne tentou argumentar sobre alguns pontos. Mas os próprios pais dela a cortaram. O pai dela foi direto. Você perdeu o direito de negociar quando tentou abandonar suas filhas por um homem que está prestes a ficar noivo de outra pessoa. E olha, ver meus sogros do meu lado, em vez da própria filha deles, não foi tão satisfatório quanto se imagina. Foi só triste. A reunião terminou com Anne assinando tudo, chorando. A mãe dela me abraçou e sussurrou. Me desculpe. O pai dela parecia derrotado. Quando cheguei em casa naquela noite, a casa estava vazia. As meninas ainda estavam na casa dos meus pais.
O silêncio era esmagador. Foi aí que vi o bilhete. Um monte de páginas no balcão. Desculpas. Implorando para reconsiderar. Dizendo que faria qualquer coisa para consertar. E naquele momento, eu não senti nada. Só um vazio. Já faz 2 meses. O divórcio foi finalizado. Anne voltou a morar com os pais depois que a situação explodiu espetacularmente na cara dela. E já falo sobre isso. As meninas estão se adaptando melhor do que eu esperava. Parece que as crianças são muito boas em perceber quem realmente as coloca em primeiro lugar. Agora, o que aconteceu com Jim? Lembra da namorada dele? Ela não ficou feliz quando descobriu sobre Anne. Na verdade, ela apareceu no trabalho de Anne com impressões de todas as mensagens. Eu não era o único que checava iPads, pelo visto. O escritório inteiro viu Anne tentar explicar por que estava planejando se mudar para o condomínio do Jim enquanto colocava ele como seu contato de emergência. O RH se envolveu. Anne e Jim foram demitidos. O karma é uma coisa linda, não é? E a Pat? Acontece que eu não era o único marido cansado dos conselhos dela sobre relacionamentos modernos. 3 outros caras da aula de yoga da Anne se manifestaram sobre como a Pat ficava incentivando as esposas a tentarem casamentos abertos ou LAT, Living Apart Together. E, bom, digamos que alguns desses casamentos não sobreviveram aos conselhos dela. Os ex-maridos dela se divertiram com essa. Aparentemente, ela se mudou para a Flórida. Irônico, né? Falando nisso, algo interessante aconteceu com aqueles ingressos para a Flórida. Lembra de como a Anne estava tão preocupada comigo e com Alice? Bom, acontece que ela não estava totalmente errada em se preocupar. Só errou no timing. Depois que o divórcio foi resolvido, Liz e eu começamos a sair mais. No início, era só coisa de família, com as meninas. Elas sempre amaram a tia Liz e ter ela por perto tornou a transição mais fácil. Depois, era um café para falar do último drama da Anne. Depois, um jantar para desabafar sobre histórias de terror do mundo dos solteiros. Você sabe como essas coisas acontecem. Uma noite, depois de colocar as meninas para dormir, Liz e eu estávamos sentados na varanda, falando sobre os ingressos da Flórida. Ela brincou sobre como a Anne sempre achou que tinha algo entre nós naquela época. A gente riu. E então? Bem, às vezes o universo tem um senso de humor doentio. Sim. Estamos namorando agora. Não, não foi planejado. Sim, sabemos que parece confuso. Mas depois de ver a Anne destruir nossa família por um cara casado que nem queria ela, foi quase revigorante perceber que eu tinha sentimentos por alguém que já amava meus filhos e sabia o que família de verdade significa. Quando a Anne descobriu DEFCON 1, ela colapsou. Ligou para os pais dela, gritando, dizendo que tínhamos traído ela. Eles só lembraram que ela quase abandonou os próprios filhos por um professor da academia. Ela até tentou usar isso contra mim no tribunal para mudar o acordo de custódia. Kate encerrou isso rapidinho. Ressaltou que namorar a irmã da ex não é a mesma coisa que tentar morar com o chefe casado enquanto se lista como solteira. O acordo de custódia continua firme. Eu tenho a guarda primária. Ela tem visitas supervisionadas. Por quê? Bom, porque temos evidências documentadas de que ela tentou abandonar os filhos pelo chefe casado. Agora, ela está em terapia de verdade. Não aquelas sessões de vinho e choro com a Pat. E honestamente, não é mais meu problema. As meninas estão indo muito bem. Acredite ou não, ter a tia virando quase madrasta não foi tão estranho quanto pensávamos. Para elas, é só legal ter a Liz por perto mais vezes. E, acima de tudo, elas têm alguém que realmente aparece por elas. Ajuda com o dever de casa. Vai nos eventos delas. Nunca sugeriu se mudar para crescimento pessoal. Ah, e aquele fundo da faculdade que a Anne e o Jim tentaram acessar para o depósito do apartamento? Os pais dela transferiram para uma conta exclusiva para a educação universitária das meninas. Eles mal falam com a Anne.
Mas vem pro jantar de domingo comigo, Liz e as crianças toda semana. Levou um tempinho para se ajustarem à nova dinâmica. Mas no fim, acho que estão felizes que os netos finalmente têm estabilidade. A vida é engraçada, né? Um ano atrás, achei que meu mundo estava acabando quando a Anne sugeriu aquela baboseira de Ellie. Agora, tenho um ótimo emprego. Meus filhos estão seguros e felizes. O negócio está crescendo. E, de alguma forma, acabei com alguém que esteve lá o tempo todo. Alguém que me via sendo um bom pai e um bom marido. Enquanto a irmã dela tomava tudo como garantido e ainda tentava manipulá-la para voltar. E a Anne? Semana passada, ela deixou uma mensagem chorosa dizendo que mudou e que percebeu o que perdeu. Encaminhei para Kate, pro arquivo da custódia. E levei Liz e as meninas para tomar sorvete. A ironia? Ela passou tanto tempo obcecada com a ideia de que havia algo entre mim e a Liz. Só para acabar fazendo acontecer sozinha. Beijo de chefe. Às vezes, o lixo se leva para fora sozinho. Ah, e para quem perguntou? Sim, Liz e eu vamos usar aqueles ingressos para Flórida no mês que vem. E sobre o Jim? A namorada dele ficou noiva do melhor amigo dele. Não mandamos presente. E a Pat? Aparentemente, tá escrevendo um livro sobre relacionamentos não convencionais. Acho que vai ter que adicionar um capítulo sobre como empurrar o conceito de Ellie fez a irmã dela acabar comigo. TL, doutor. Me divorciei da esposa. Fiquei com a guarda primária. Desviei da bala do Ellie. E acabei com a irmã dela, que realmente valoriza a família. A vida é boa. Cara sorrindo e com óculos de sol.